Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Cordero, soy designado por Uruguay al Comité de Educación Continua de la LASBIM y es para mí un enorme placer darles la bienvenida a este nuevo webinar, el tercero que organizamos en lo que va de este año 2022. Esta exposición, este webinar va a estar a cargo del doctor Juliano Cerci, de Brasil. Es para el Comité de Educación Continua un enorme placer contar con vuestra presencia y agradecemos el apoyo y el interés demostrado en cada una de estas instancias de intercambio latinoamericano. Este webinar, como todos los anteriores, va a estar siendo grabado, está siendo grabado y a posterior será publicado en el canal de YouTube oficial del comité. Le solicitamos a todos ustedes que durante la exposición del experto, de Juliano, apaguen sus cámaras para evitar el tráfico de Internet y las cuales luego, a posterior de la exposición de Juliano, podrán iniciar sus cámaras y pedir la palabra o escribir por el chat interno al experto para poder generar un espacio de debate y respuestas de alguna inquietud o alguna pregunta que quieran trasladar. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, es para mí, repito una vez más, un enorme placer poder presentar desde Uruguay al doctor Juliano Cerci, que es de Brasil. Él es jefe del servicio de PET-CT de Quanta Diagnóstico y Terapia, y es presidente del Consejo Consultivo de la Sociedad Brasilera de Medicina Nuclear. Sin más, para no robar tiempo del expositor y de ustedes como participantes, le cedemos el derecho de pantalla y de exposición a Juliano, y una vez más les solicitamos si pueden gentilmente durante su exposición apagar los micrófonos para que no haya ningún error. Juliano, todo tuyo. Muchas gracias, Juliano, por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Ismael, todo el comité, por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este momento hablando de un tema que me gusta mucho. Solo déjame poner eso. Ok. Muy bien, entonces voy a intentar hablar en español. En verdad que será un poco más de portuñol do que español. Voy a hablar de un tema que, como les dije, me gusta mucho, diagnóstico en cáncer de próstata. Ahora sí, estos son mis conflictos de interés. Obviamente, el mayor conflicto de interés que tengo es ser médico nuclear. Entonces, obviamente, tienes que poner esto en consideración cuando hablamos de diagnóstico en cáncer de próstata. Además, solo un poquito de la historia. Cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que nos recordar de que esta historia empieza antes de la medicina nuclear. El termo se utilizó muchísimo para la caracterización y tratamiento de doenças infectocontagiosas. Pueden ver una placa de Petri, donde se hace culturas para evaluar las bacterias presentes y poder tratar. Y con eso, el concepto de trata lo que ves y ve lo que tratas. Y lo mismo se pasa en la medicina nuclear, cuando tenemos una posibilidad de hacer un diagnóstico con un examen de imagen, y ahí pueden mirar un PET con PSMA, y cuando se cambia la molécula o se utiliza la misma molécula para tratar al paciente, tenemos el componente de terapéutico y la combinación de los dos, de terapia y diagnóstico, se combina con diagnóstico. En verdad que también en medicina nuclear, como lo saben muy bien, la historia de diagnóstico empieza antes del cáncer de próstata, obviamente, con iodo 131 para tratamiento de patologías de la tireoide, benignas y malignas. También tenemos en 1981 la posibilidad de utilizar diagnóstico con MBG. Después de eso, con los trazadores de tumores neuroendocrinos, como DOTATAC, DOTANOC, DOTATOC, y su utilización combinada con tratamiento con lutécio o con indio,
ou com outras moléculas para o tratamento de tumores endocrinos. E finalmente, em 2012, tivemos a primeira imagem de PET com PSMA, e assim se abre uma nova possibilidade de diagnóstico em medicina nuclear. Para contextualizar, o tratamento de câncer de próstata, principalmente de tumores mais avançados, se cambiou muito em los últimos anos, principalmente nas últimos 10 anos, com a introdução de muitas novas formas de tratar, de quimioterapia, imunoterapia, incluindo a medicina nuclear com moléculas alfa, novos receptores de androgênio e outras drogas também que, combinadas, podem ser utilizadas no câncer de próstata, promovendo um grande desenvolvimento em tratamento, incluindo um aumento de sobrevida desses pacientes. E o que é mais importante em cenários como esse de câncer de próstata metastático, resistente à castração, é a junta disciplinar, multidisciplinar. Quando temos a presença de oncólogos, urólogos, radioterapeutas, do departamento de medicina nuclear, de cuidados paliativos e ortopedia, são situações onde podemos ter todas essas informações que são, como pode imaginar, muito amplas em uma discussão onde todo isso se leva em conta para que se traga ao paciente o melhor que temos em todas essas especialidades, incluindo a medicina nuclear. E como les disse, há muitas drogas disponíveis para o tratamento de câncer de próstata. Se destaca nessa pantalla as duas drogas de medicina nuclear, Radio 223, Xofigo, e também, é claro, lutécio PSMA. E se miram o que é sobrevida global do paciente, em ambos os casos, há um aumento de sobrevida desses pacientes quando se utilizam essas drogas, promovendo melhor qualidade de vida para esses pacientes e um aumento de sobrevida com qualidade. Pero, como são drogas introduzidas muitas vezes nos últimos 10 anos, ainda se queda esta dúvida de qual é a melhor forma de sequenciamento desses tratamentos. E muitas vezes temos uma ventana de oportunidade que é estreita, como é o caso de Radio 223. Então, quando estamos presentes em uma junta disciplinar, muitas vezes não deixamos passar a possibilidade de oferecer ao paciente um tratamento com ganho de sobrevida. Para aqueles que lhe gostam de Twitter, há um tempo tínhamos esta moda que era mais taquillera de how it started, how is it going. Então vamos ver o que passa com PSMA nessa situação. Como les disse, a primeira imagem da Universidade de Heidelberg, e quando se demonstrou que galho PSMA tinha um potencial muito grande em avaliação de câncer de próstata, e agora, como está indo, em 2022, temos mais de 1000 publicações nesse cenário. Pero quando falamos PSMA, temos que nos recordar que há muitas moléculas, muitos ligantes de PSMA. O mais utilizado no mundo sigue sendo galho PSMA, aunque tenha uma grande penetração hoje em dia com flúor PSMA. E se há PSMA no nome dessas moléculas, temos que saber, recordar que não são a mesma coisa, que há falsos positivos em galho PSMA e flúor PSMA,
e que a atenção tem que estar muito presente para não cometer erros básicos. Pero, obviamente, esta disponibilidade de traçadores em câncer de próstata é uma corrida, claro. Há driver, condutor financeiro nesse, por a incidência do câncer de próstata ser muito presente. É diferente, por exemplo, de tumores neuroendocrinos que têm uma prevalência muito baixa. Então, há uma competição nesse sentido. As indicações de PET-PSMA, de imagem, de avaliação desses pacientes, se encontram aí descritas como etapificação inicial de paciente de alto risco. A situação mais comum é a recidiva bioquímica, quando se há suspeita de metástase em los pacientes resistentes à castração, principalmente quando temos em conta evaluar a indicação de terapia baseada em PSMA, seja com lutécio ou actínio para esses pacientes. Em la etapificação inicial desses pacientes, são os pacientes de alto risco, podemos classificá-los de risco baixo, intermediário ou alto risco, baseado em informações clínicas, como o valor de PSA, a escala Gleason desses pacientes, o grupo ISUP e também seu estágio clínico. Então, principalmente nos pacientes de alto risco, é onde o PET terá maior impacto nesta etapificação, por ser uma metodologia melhor que o ataque convencional, ou mesmo a ressonância na evolução de adenomegalias nesses pacientes, por ter, obviamente, uma maior sensibilidade e melhorando a seleção de pacientes para a linfadectomia prévia estendida em sua cirurgia, e que se queda em dúvida hasta agora é se esta modificação no estágio desses pacientes, a identificação de metástase em esses pacientes, se a modificação do tratamento desses pacientes se traz uma maior sobrevida para os pacientes. Isto se queda dúvida. Então, acá temos um ataque em corte axial pélvico de paciente jovem de 44 anos, com Gleason de 10, PSA alto, portanto, paciente de alto risco, e o ataque é absolutamente normal. Há acá pequeno linfonodo de 6 milímetros em seu maior diâmetro, e por el critério tomográfico, para se dizer que esta lesão é patológica, neoplásica, tem que ter mais que 10 centímetros, mais que 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. E quando miramos a mesma imagem de paciente com a fusão de PSMA galho, podemos observar uma acentuada expressão de PSMA em pequeno linfonodo com sua quantificação de SUV de 8,5. Há também outros pequenos linfonodos nesse mesmo paciente, acá já caracterizando uma lesão metastásica, e também, da mesma forma, a tomografia normal, o ataque normal do paciente, pero claramente com lesões ósseas também. Então, o grupo australiano publicou há 2 anos, creio, foi em 2020, o estudo PRO-PSMA, que comparou a avaliação dos pacientes de forma convencional, com TAC e cintigrama ósseo, e comparando em grupo com PSMA, e obviamente a acurácia de PET foi superior, significativamente superior, quando comparada à etapificação convencional. E, obviamente, que esta informação do PSMA nesses pacientes
promoveu cambio em seu tratamento significativamente maior que a informação do ataque e cintigrama ósseo. E nos surpreendentemente também com menos resultados equívocos incertos em esses pacientes. Además, demonstraram que a investigação com PSMA promove menos exposição à radiação, maior concordância em los reportes e não se observou efeitos adversos. Então, em las guias, esta guia europeia para tratamento de câncer de próstata, se diz muito claramente que PET tem uma maior acurácia para avaliação de adenomegálias, quando comparada à ressonância ou ATAC, ou mesmo PET-CT com colina, pero quando comparamos esses resultados com histologia cirúrgica desses pacientes, que obviamente microlesiones linfonodais, não há capacidade do método de detectar, principalmente quando as lesiones são menores que 5 milímetros. Então, PET com PSMA é melhor que TAC e ressonância, pero quando comparamos com cirurgia, obviamente, lesões muito pequenas não se pode detectar. Pero PET tem impacto muito importante, não só na avaliação de adenomegálias, pero mais importante na definição de doença metastática visceral, seja lesões em huesos de los pacientes, hígado, pulmão, etc. E por não ter hasta agora informação sobre sobrevida desses pacientes baseada na informação de PET, a indicação tem que ser muito cuidadosa nesse cenário e deve-se, obviamente, equilibrar também a avaliação de custo-efetividade de PET, que não é exame exatamente barato para a avaliação desses pacientes. Já em la avaliação de recidiva bioquímica, ou seja, quando o paciente já teve seu diagnóstico, já se foi tratado, seja com cirurgia, com a prostatectomia total ou com radioterapia, pero depois su PSA empieza a elevar-se e se sospecha de que o paciente tem uma recidiva, al menos detectada por exame de sangue com dosagem de PSA. Nesse cenário, PSMA é superior, obviamente, também à etapificação convencional, por ter uma maior sensibilidade, obviamente pode melhorar a forma de tratar desses pacientes, principalmente quando se intenta tratamento de resgate, que é tratamento curativo para esses pacientes. E neste cenário, sim, há impacto de sobrevida baseado em la modificação do tratamento desses pacientes definida por la informação de PSMA. E assim está em la guia europeia. Nós também evaluamos em estudo com contribuição de pacientes de Uruguai, também de Colômbia e muitos outros países no mundo. Foram 17 centros em 15 países com mais de 1.000 pacientes, e esta informação que tinha de muitos centros isolados, únicos ou com pouca representatividade mundial, que esta informação de PSMA nesse cenário de recidiva bioquímica se cambia muito o tratamento desses pacientes e esses resultados unicêntricos se comprovam em uma escala global. E como les disse, há cambio de sobrevida baseado na informação de PET. Este é estudo de radioterapia estereotáxica e parte desses pacientes nesse estudo se foram avaliados com PSMA, e quando miramos estas curvas de sobrevida, vemos que os pacientes que foram submetidos à radioterapia
baseado na informação de PSMA, incluindo todas as lesões em el campo de radioterapia desses pacientes, tiveram maior sobrevida, as linhas azules, quando comparadas a pacientes que foram submetidos a radioterapia que não estava caracterizada por el PET-PSMA. Então, a informação de PSMA agrega muito em planeamento de radioterapia desses pacientes com cambio de sobrevida. E a terceira indicação é, obviamente, a avaliação para indicação de lutécio PSMA ou actínio PSMA. Já temos publicação de 2 estudos, Therapy e Vision. Vision mostrando impacto de sobrevida nesses pacientes, pero são estudos distintos e vamos falar pouquinho disso. Então, obviamente, agora vamos cambiar para a parte de tratamento desses pacientes, pero antes disso é importante recordar que PSMA tem específico, é de específico em seu nome, pero não é tão específico assim. Há situações falso-negativas e falso-positivas, uma avaliação muito criteriosa, muito cuidadosa é necessária para entender o que passa com esses pacientes e que, obviamente, há diferenças também em PSMA com galho e flúor. E sabemos que o flúor PSMA, principalmente o mais comum utilizado, tem uma maior taxa de falsos positivos quando comparados com galho PSMA. E tem que ter muito cuidado, principalmente na evaluação de lesões ósseas nesses pacientes, onde a caracterização do flúor PSMA apresenta maior falsos positivos. Acá temos paciente de 80 anos com Gleason 7, submetido a radioterapia em 2012 e finalmente apresentando aumento de seus níveis de PSA. Na imagem acá podemos ver que há uma captação fisiológica em glândulas salivares, glândulas lacrimales, o hígado, os riñones e todo isso. E acá, em los cortes axiales, veremos uma lesão pulmonar, um nódulo pulmonar, com aumento de expressão de PSMA, com um SUV de 4.9. Lo hice a biópsia deste paciente, dessa lesão pulmonar, que revelou uma segunda neoplásia, um adenocarcinoma pulmonar. Então, há lesões que, aunque sejam malignas, como câncer de pulmão, câncer de mama e muitos outros que podem apresentar expressão de PSMA também. Então, quando a informação de PSMA PET nesses pacientes detecta lesões e baseado nessas lesões há os suspeitas de que não seja câncer de próstata, é muito importante fazer uma biópsia para confirmar o que está passando na realidade com esses pacientes. E nesse caso, câncer de pulmão. E, neste caso, senhor de 79 anos, Gleason 7, submetido a radioterapia em 2012, com PSA mais alto, de 6,45, que apresentava a lesão em la próstata, com aumento da expressão de PSMA, com SUV de 19,2, e uma captação muito baixa em costilla, em arcos costales acá. O clínico creia que, aunque les decimos que poderia ser trauma ou não, pero esta informação de uma lesão óssea no paciente de próstata cambia completamente o planeamento de tratamento desse paciente. Então, hice a biópsia que confirmou que isto não era câncer de próstata metastático em este arco costal. Pero, na maioria dos pacientes, esta biópsia não é necessária. Em geral, podemos dizer com segurança que lesões isoladas em arcos costales
sean relacionadas a trauma e não a doença metastásica. E agora sim, cambiando a molécula sea galho ou flúor para lutécio actínico, vamos falar um pouco sobre o tratamento desses pacientes. Essa foi a primeira publicação de um paciente tratado com lutécio PSMA. Se mirava muitas lesões, linfonodos, ósseas nesse paciente, e depois de lutécio apresentou uma resposta imaginológica completa e su PSA bajou de 38 para 4.6. No estudio Therapy, também do grupo australiano, demonstrou uma diminuição muito importante de los níveis de PSA em los pacientes quando comparado com cabazitaxel, pero hasta el momento no tenemos la información de sobrevida global nesses pacientes. Então, é um dado muito interessante que já se foi publicado, pero tenemos que esperar um pouco mais para entender se essa redução tão importante também ocorre em sobrevida desses pacientes. E a Vision Trial, que se publicou há pouco tempo também, em ano passado, comparou em 2 grupos os pacientes tratados com lutécio e também os pacientes tratados de forma conservadora nesses pacientes, e miramos um aumento importante de sobrevida global e sobrevida livre de progressão nesses pacientes. Então, em ASCO, um congresso muito importante de oncologia nos Estados Unidos, tivemos uma apresentação muito boa, aí acá a informação. E aqui temos pacientes que foram tratados e temos as imagens de PET antes do tratamento e depois. Os pontos rojos são as lesões e abaixo os níveis de PSA antes e depois de lutécio nesses pacientes. E isto é o que gostamos de ver passar com os pacientes. Quando há lesões e estas lesões desaparecem e se barra o nível de PSA nesses pacientes, é assim que nos gusta que se passe com os pacientes. Pero não é assim sempre. Aqui temos situações distintas, onde tens estabilidade, ou um pior cenário com progressão de imagens e também os níveis de PSA nesses pacientes. E o que temos que recordar é que estes pacientes são pacientes que vão a progredir mais cedo ou mais tarde, e que, infelizmente, a maioria desses pacientes vão morrer de câncer de próstata. Então, temos que recordar que, aunque o Vision Trial tenha mostrado uma sobrevida maior nesses pacientes, quase 50% dos pacientes não responderam e que, obviamente, todos os pacientes tiveram recaída de câncer de próstata mais cedo ou mais tarde. Então, muito se está pensando em o que passa com esses pacientes, quais são os mecanismos de resistência a esses tratamentos. Então, podemos pensar em uma seleção desses pacientes que não seja adequada, onde possamos talvez melhorar a seleção dos pacientes, questões relacionadas à própria radiação, a biologia do tumor e mecanismos de resistências de sua patologia. Sobre a informação onde nós podemos ajudar nós outros de medicina nuclear em relação à imagem desses pacientes com PET-PSMA. E aqui temos um estudo super interessante que comparou e classificou os pacientes que tinham uma captação acentuada e homogênea
homogênea de PSMA. Aqui a captação é acentuada, pero quando miramos é bastante heterogênea. Há lesões, perdão, lesões com maior e menor concentração de PSMA. E acá temos um paciente que tem baixa captação de PSMA, aunque seja relativamente homogênea. Então, o melhor cenário e a melhor resposta desses pacientes é quando, obviamente, temos paciente com acentuada captação, os de verde acá, e homogênea, que quando é acentuada expressão, pero heterogênea, é intermediária, e quando tem uma baixa captação, a resposta de tratamento nesse paciente é pior. Um outro dado interessante, também publicado em ASCO esse ano, é quando comparamos a resposta dos pacientes baseados nos critérios de elegibilidade para o estudo Vision, que são esse acá de azul e abaixo de rojo, quando tem pacientes que não se foram incluídos em estudos, que não cumpriram os critérios de elegibilidade, que esses pacientes apresentam, obviamente, um pior prognóstico, com pior resposta. Então, principalmente quando temos pacientes com lesões, como acá, esta lesão em hígado desse paciente, que não apresentam uma sobreexpressão de PSMA, que neste cenário, os pacientes não vão tão bem quando comparados com os pacientes que têm acentuada expressão de PSMA. E nesta mesma charla, que uma vez mais les digo, excelente, nos propõe o autor formas de talvez contornar estas questões. Sobre a expressão de PSMA, isto é um papel em la avaliação de imagem, utilizar talvez FDG ou outros traçadores, tá? Questões relacionadas a mutações genéticas desse paciente, como a mutação P53, o papel da indústria oferecendo outros traçadores para nós. Hoje, o que temos disponível no Brasil é só o lutécio, mas há outras moléculas. Muito se investe nisso em todo o mundo. E também temos que pensar em dosimetria, que é importante e que hasta agora se queda um pouco tímida sua utilização nesse cenário. E outros dados de ciência translacional, que também talvez possamos melhorar a seleção desses pacientes e diminuir a possibilidade de ter resistência ao tratamento com lutécio e, quizá, com nossos traçadores. Nesse cenário brasileiro, temos cobertura dos sistemas de saúde, não temos cobertura dos sistemas de saúde para realização de PET-PSMA e tampouco em lutécio PSMA, aunque ambos estejam autorizados sua utilização na prática clínica, mas não há cobertura para isso e os pacientes têm que pagar, desafortunadamente. Solo algumas observações sobre o que vai passar no futuro. Bueno, este ano teremos Copa do Mundo, hay los uruguayos acá, hay los argentinos, chilenos, brasileños, colombianos, peruanos, y obviamente todos queremos que nuestro time sea el campeón siempre cuando se disputa una competición. Que lo que queremos nosotros muchas veces no es exatamente a melhor forma de prever que vai passar no futuro. Em la Copa de 2018, o Brasil tinha era o mais em las casas de apostas tinha o melhor ranking, pero quem pude prever de forma apropriada que ia passar
y quién sería el campeón de la Copa del Mundo fue quien evaluó esto. El mercado, o valor de cada time, obviamente Francia que se ganó tenía o time más caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la plata? Muchas veces es un buen indicativo de qué va a pasar en el futuro. Y cuando vemos grandes empresas como Novartis, que ya investiu más de 5 billones de euros en moléculas relacionadas a teranósticos, obviamente que no podemos imaginar que estas personas, estas grandes compañías sean tontas. Yo creo personalmente que saben lo que hacen. Entonces, con un volumen de investimento tan grande así, obviamente, esta modalidad de teranóstico es una gran oportunidad para medicina nuclear. ¿Qué va a pasar con eso? Depende, obviamente, de muchos actores, pero sin duda ninguna, la importancia de los servicios de medicina nuclear es fundamental para que podamos proponer a los pacientes y a los colegas de otras especialidades, los oncólogos, los radioterapeutas, tenemos que nos preparar para isso. E quando começamos o tratamento com o lutécio PSMA acá em Brasília, com rádio 223, tivemos que nos preparar muito para poder atender esses pacientes dentro de um contexto oncológico. Já lo sabíamos como atender em um contexto de imagem, pero esses pacientes vêm de clínicas de oncologia, onde têm uma experiência do paciente nesses tratamentos é distinto. A atenção, temos que pensar em aspectos burocráticos de administração, de convênios de saúde, desenvolver ferramentas administrativas e exigem do médico nuclear uma maior participação em las juntas multidisciplinares e muitas vezes temos que sair de nossa zona de conforto e nos adaptar a esta nova realidade. Sem dúvida, o teranóstico chegou para ficar, então temos que estar listos para cumprir com nosso trabalho. Para finalizar, portanto, PET com PSMA e lutécio PSMA já são uma realidade em Brasília, em muitos países da América Latina, perdão, um erro ali, pero al menos em Brasil, só para uma pequena parcela da população. Em la evaluação de PET-PSMA, se necessita uma experiência, confidência e uma avaliação muito criteriosa. Em lutécio PSMA, há impacto de sobrevida em los pacientes metastáticos resistentes à castração, pero mais estudos são necessários e, créeme, há muitos estudos que estão caminhando para trazer mais respostas a muitas dúvidas que se há, principalmente sobre a questão de sequenciamento dos tratamentos nesses cenários. Ok? Com isso, termino. Muitas graças. E um saludo para a doutora Rosana, de Perú. Saludos a todos de Perú. Sí, Juliano, bueno, una vez más, Ismael desde Uruguay, por el Comité de Educación Continua. Bueno, muchas gracias y bienvenido a todos los participantes que fueron ingresando transcurriendo el webinar. Y bueno, en particular, en lo personal y desde el comité, agradecerte por tan magnífica exposición de la temática, en un perfecto oportunidad, que antes te disculpaste, pero en un perfecto muy claro desde mi punto de vista. Espero que para los compañeros latinoamericanos de Brasil hayan también podido recabar toda la información y los conceptos que tan amablemente nos compartiste. Más que agradecidos por todos estos conocimientos impartidos, una vez más lo repito, y compartidos con nosotros en esta oportunidad.
Bueno, un poco para abrir el debate, como comentábamos al inicio del webinar, de la instancia, invitar a todos los participantes si quieren abrir sus cámaras y micrófonos para hacerle alguna consulta o algún intercambio con el experto, con Juliano. También voy a pasar a leer el chat en un instante, los agradecimientos y los saludos que vienen de muchos lados de Latinoamérica, como tú ya lo dijiste, Juliano. Para romper un poco el hielo, consultarte, por supuesto que no es mi capacitación, yo soy tecnólogo, ¿no? Pero hacerte una consulta en cuanto a los tratamientos de lutecio 177 PSMA, de cuántas dosis se administran, qué actividad de dosis es la utilizada, espaciadas en cuánto tiempo se administran estas dosis, y si se le realiza un seguimiento a estas dosis para ver su biodistribución con gammagrafía, o si realizan algún tipo de cuantificación de las lesiones en sí mismo con SPECT-CT. Perfecto, Ismael. Gracias por las palabras muy amables. No, Como por favor. siempre, tú súper amable. Muchas gracias. Una vez más, gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí hablando con vosotros de un tema que, como les dije, me gusta mucho. Sobre la pregunta del plan de tratamiento de estos pacientes, vea, hay situaciones distintas al mundo, pero al menos nosotros seguimos la publicación de esos dos estudios con 4 aplicaciones de lutecio de dosis fixas de 200 mg cada aplicación. Intentamos manter essas aplicações de 6 a 8 semanas. Obviamente, a condição clínica do paciente é fundamental e a disponibilidade do traçador também. Acá temos um único fornecedor no Brasil de lutécio PSMA. Então, hablamos muito com os pacientes antes de começar o tratamento sobre questões logísticas que não dependem só de nós. Depende de um produtor de lutécio fora del país, depois chegar ao país, se marcar e chegar à clínica. E muitas vezes há cambios de datas, de fechas. Então, uma boa conversa com o paciente é o melhor para diminuir os dissabores relacionados à entrega del material. Pero em situações excepcionais, alguns colegas hacen doses um pouco mais bajas, por la mitad, de 100 mg. Há estudos de dosimetria para um melhor cálculo dessas doses. Dosimetria se queda um pouco complexa de se realizar acá em Brasil, entonces, pero creo que es el camino, ¿sí? Dosis fixas como de iodo, yo creo que hay espacio para mejora. Uh-huh. Sobre la evaluación con SPECT después de las aplicaciones a cada ciclo, hay personas que las hacen, yo personalmente no las hago porque no cambia absolutamente nada mi plan de tratamiento de esses pacientes, pero es bonito de mirar, es interesante, es académico, científico, pero toma tempo del paciente que muitas vezes estão desgastados. Por acá en el Brasil no tem un retorno financiero por hacerlo. Lo sabes bien, tú que estás en la rutina clínica toma bastante tiempo y trabajo del equipo. Entonces, nosotros personalmente no lo hacemos. Bien, en cuanto a esta misma temática, nos trasladan por el chat cuál sería el tiempo recomendado en el caso de poder hacerlo y que sea, bueno, costo efectivamente posible para el paciente, de realizar justamente el rastreo con gammagrafía, con SPECT-CT, de la dosis terapéutica de lutecio, en el caso de poder realizarlo. De verdad, yo no me siento muy confortable de hablar porque no lo hago en la práctica clínica. Bien, para el compañero, para la compañera, disculpe que pregunta, Isabela Llamas, aquí en Uruguay por lo menos el rastreo se hace 24 horas después de la administración y no se hace con criterios de cuantificación en cuanto a dosimetría, sino más que nada un rastreo rápido, un barrido rápido, no se hace SPECT, no se hace SPECT-CT para hacer un volumen de la lesión. Si se hace un rastreo simplemente para, como decía el doctor Juliano, para observar un poco el seguimiento y la evolución en cuanto a las dosis administradas. Te hago la última consulta y te paso a leer las preguntas y damos palabra a los participantes.
si existe algún criterio establecido para una vez seleccionado el paciente sujeto a tratamiento, algún criterio que establezca el cese de la administración de las dosis por algún tipo de situación en particular. Entonces, O si se termina todo el programa una vez que se estipula toda la rutina, es decir, todas las dosis. entonces, hacemos acá al menos siempre una evaluación a cada ciclo de terapia. Ujú. Particularmente, não me gusta de evaluar com dosagem de PSA dos pacientes depois do primeiro ciclo. Nós sabemos que em medicina nuclear esses tratamentos se tomam tempo, sabemos de iodo é igual para lutécio, para tumores neuroendocríneos, conduta e PSMA. É uma resposta mais lenta. Então, claro que em pacientes que sejam mais ansiosos, que sejam mais nervosos, que estão muito preocupados, se pode ser, pero, em minha opinião, depois do primeiro ciclo, traz mais confusão do que dados concretos. Uhum. Me gusta avaliar depois do segundo ciclo e depois do último. E claro que essas situações têm que ser personalizadas. Uhum. Se há uma grande suspeita de progressão de tratamento no curso de tratamento, obviamente vamos fazer uma investigação mais apropriada. A resposta desses pacientes com PET-PSMA é complexa e difícil. Particularmente, me gusta esperar os 4 ciclos, al menos um mês, preferencialmente 3 meses, e aí sim fazer uma avaliação com PSMA, PET, para comparar com seu estudo prévio ao lutécio. Pero quando há uma dúvida, uma suspeita clínica, podemos fazer só um ataque, não para evaluar a diminuição das lesões, pero se há novas lesões. Eu creio que este dado é o dado mais importante para embasar uma suspeita de progressão. Al menos 2 novas lesões, no critério 2+2, é, em minha visão, uma forma, em casos onde há uma forte suspeita clínica de progressão, com uma piora de qualidade de vida do paciente, com una fuerte sospecha sí, ahí sí hacemos imágenes. Okay. Bueno, muchas gracias, Juliano. Paso a leer una de las primeras preguntas y abrimos micrófonos para que puedan participar el resto, que vemos que hay mucho interés. Anteriormente, en el transcurso de tu charla, consultaba a Eliana González, bueno, agradece tu charla, te saluda, y pregunta si el tecnesio 99 metastable PSMA es una opción para países que no, con dificultades de acceso al PET, CT-PSMA, y bueno, en particular, ¿qué piensas tú como experto en cuanto a la posibilidad de utilizar el PSMA marcado con tecnesio 99? Entonces, Eliana, saludos. Yo creo que la mejor molécula para utilizar para esses pacientes é a molécula que tem a mano. Então, não tem que ser flúor PSMA, não tem que ser galho PSMA, não tem que ser tecnésio PSMA, tem aquele que tem disponibilidade. Então, se cambia muito as análises de custo-efetividade por los países. La forma de cobro en Brasil es distinta de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de todos esses países que já estão utilizando. México, claro, México utiliza muito também. Eu creio que é uma possibilidade. Então, lo mais importante para mim é o que tem a mano. Se tienes, úsalo porque há literatura suficientemente buena demonstrando que se pode utilizar nesse cenário. Pero, cambiando a pergunta para o que me gusta mais, obviamente, eu prefiro particularmente PET do que centigrama. Bueno, muy bien, para intercambiar un poco y hacerlo un poco más dinámico, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos a la doctora Carvajal, Isabel, tantos del comité, otros profesionales externos al comité que quieran trasladar algún. Bueno, les comento que en México
hay pocos lugares de PET, yo creo que en toda Latinoamérica, pero específicamente con PSMA se está trabajando mucho con Tecnesio en el interior de la República. Los equipos de PET son disponibles en las principales ciudades y son pocos. Y en el resto del país está bastante de moda para los urólogos del PSMA y lo piden con Tecnesio y está siendo bastante popular. No dudo que en un año o 2 años se junte suficiente casuística de casos para sacar algún consenso de la experiencia de Tecnesio. Yo estoy de acuerdo, si hay la posibilidad de tecnesio y no hay de PET, ¿por qué no? Es mejor do que solo un ataque y un cintigrama óseo. Muy bien. Eliana Vázquez nos consulta si se realiza alguna preparación del paciente previo y durante la administración del lutecio 177 PSMA. Sí, sí, lo hacemos. O paciente se queda con nosotros por cerca de 3 horas administrando medicaciones. Tiene, ay Ismael, ¿cómo se dice? Ondastestrona. Sí, Es lo mismo, es igual. lo mismo, sí. Entonces, hacemos Bueno, medicaciones, tiene que hacer hidratación en los pacientes. Hay algunos servicios que hacen la protección de los riñones con Riñones. aminoácidos, aunque no se compruebe en la literatura la necesidad Un geroplasma. fundamental de hacerlo. La mayoría de los servicios no lo hacen. Entonces, tiene toda esa preparación antes y después. Recomendamos obviamente los cuidados de radioprotección para el paciente y una hidratación también bastante importante. Hay países que el paciente tiene que se quedar en el hospital por 1 o 2 días. Eso cambia desde un punto de vista regulatorio. Acá no es necesario. Y en verdad que me quedo muy tranquilo de liberar a los pacientes para ir a casa. Esa era mi consulta, justamente, por supuesto que las realidades en el marco regulatorio de los países son distintos, pero ¿cuál era el criterio de liberación? ¿Tú haces una medida de tasa de exposición? O una vez que el paciente presenta parámetros normales, que en realidad en el transcurso de la terapia los presenta siempre, simplemente lo liberas con las medidas de radioprotección que tú estás comentando. Não há um limite como há para os pacientes de iodo, mesmo porque a eliminação fazendo uma hidratação bastante importante para os pacientes, com mais de 2 litros de infusão. Então, já teremos as venas para isso, distinto de iodo que o paciente tem que beber. Então, é mais fácil. Entonces, liberamos los pacientes para ir a casa solo con los cuidados después que termina y que obviamente el paciente esté en condiciones clínicas de ir para su casa. Pero en verdad que en los más de casi 30 pacientes que tratamos, veces 4, son más de 100 y tantos ciclos de terapia, nunca tuvimos una complicación, excepto por reacciones alérgicas muy leves, discretas, com o uso de corticoide que se melhora, e isso se passou solamente 2 vezes em todas essas vezes que tratamos os pacientes. Então, é uma forma muito tranquila. Pero lo que sempre lo digo para los pacientes y para los colegas es que ese es un tratamiento que no se puede hacerlo solo a 2 manos de un médico nuclear, que tiene siempre que tener el apoyo de un oncólogo, de un clínico que ya sigue los pacientes por muchos años, muchas veces. Entonces, el contacto, diálogo y comunicación es fundamental. Exacto. Cuando los pacientes presentan piora de su dolor, cuando el paciente piora clínicamente su condición, es bien, muy importante de tener esta comunicación rápida con los colegas y con el paciente. Perfecto. Bueno, se me ocurren tantas preguntas por estar vinculado a la clínica justamente de estas terapias, pero bueno, voy a pasar a leer alguna pregunta de los participantes que te hacen llegar. Siguen agradeciéndote por tu excelente oportunidad y por la excelente calidad de la presentación.
Y bueno, consulta, por ejemplo, Isabela, bueno, se repite con la pregunta anterior, disculpen al resto. Si por favor, Juliana, puedes explicar por qué se prefiere el PSMA sobre la gamografía ósea. Por la calidad de imagen y por la sensibilidad. Claro que déjame pensar en un equivalente. Eh, Cuando teníamos el cintigrama con galio, Ujú. claro que galio no es igual a tecnecio, pero cuando comparamos pacientes con linfoma, la posibilidad de tener etapificación de paciente con linfoma en un estudio de cintigrama y un estudio de PET. Entonces, la propia física del equipamiento, la propia especificidad del trazador, que cambia también, es mejor cuando evaluamos y tenemos mayor sensibilidad y especificidad en la información con PET de que comparada con tecnecio PSMA. Perfecto. Bueno, en tu presentación lo comentabas, pero también nos llegan aquí la consulta de Gamal, si se produce lutecio 177 en Brasil. No, desafortunadamente no. Hay un plan, creo que como en Argentina, con reactor multipropósito de se producir en Brasil, pero acá, al menos en Brasil, se tomará muchos años para que eso se torne una realidad. Entonces tenemos que importar lutecio, sí. También consulta Gamal, ¿en qué forma del PSMA se utiliza con tecnesio 99 metastable? Me imagino que no Sí, entiendo mucho. me preguntaba a mí, le respondí ahí, chiquito, que es una variante 1007 que es producida por la UNAM, Ujú. son los que la distribuyen. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ¿algún participante quiere hacerle llegar alguna consulta al experto? ¿Algún intercambio, alguna opinión, Sí, Ismael, Adelante, ¿puedo? Gamal, por favor, buenas tardes. Sí. Quisieras preguntarle a Juliano, de entre todo, muy interesante la comparación y el hecho de que indicaste que la mayoría de los pacientes, más o menos 50% de ellos, fallan la terapia con lutetium. Eso es bastante interesante por el hecho de que aún así fue aprobado. Sí, tienes una sobrevivencia mayor, pero yo quisiera preguntarte, ¿hay algún especificamiento asociado con aquellos pacientes, ya sea bioquímico o histológico, por el cual se puedan diferenciar estos pacientes que hayan fallado? Por criterios de histología son todos adenocarcinomas. Claro que no se mezcló en esta población los pacientes que tienen una diferenciación neuroendocrina de esos tumores de próstata. Entonces, al menos histológicamente son iguales. Pero obviamente hay que tener otras expresiones, tal vez de marcadores y mutaciones. Sabemos, por ejemplo, que pacientes que tienen mutación P53 tienen una mayor radiosensibilidad. Entonces, hay muchas dudas, ¿no?, en ese escenario de esos pacientes, pero mismo que solo 50% de los pacientes no presentaron una respuesta, esta forma de tratar en esta etapa, que los pacientes tienen muy pocas opciones de tratamiento cuando comparamos con quimioterapia, que es excelente y estándar para esos pacientes, el tratamiento con lutecio es mejor. Entonces, aunque que no sea ideal de tener tasas que llegan a 90%, 50% es mucho en ese escenario. Entonces hay una intención muy clara de mejorar la selección de esos pacientes basados en informaciones de imagen, como por ejemplo, cuando introducimos también la evaluación de esos pacientes con FDG, buscando obviamente los pacientes que ya tienen una diferenciación, que tienen mayor metabolismo y que se asemeja más, aunque la histología sea igual a los tumores con perfil más neuroendocrino y por tanto más agresivo y por tanto con menos
possibilidade de responder ao lutécio. Creio que há espaço também para tratamentos combinados, pacientes, tratamentos com lutécio e actínio para esses pacientes, pero as pesquisas com actínio seguem sendo muito pequenas, porque obviamente é uma molécula muito mais difícil de se acessar, mais cara. Se para lutécio há poucos fornecedores, para actínio há menos ainda. Então, creio que as pesquisas vão nos mostrar as respostas para tu questão. Infelizmente, não as tenho agora. Y la segunda pregunta que te iba a hacer, Julián, es la selección de estos pacientes, como tú lo indicas, realmente pues debe ser establecida tanto por los médicos de medicina nuclear como tanto por los oncólogos. ¿Tú crees que haya una posibilidad de que los pacientes sean diagnosticados antes de la terapia, antes de ser seleccionados por la terapia, por parámetros inmunológicos asociados con el PDL1 o el PD1 para saber si es posible, si responden con tratamientos combinados con inmunoterapia solamente? Mira, esta é uma questão que desde um ponto científico há todo sentido de fazer esta avaliação. É claro que com radio 223, por exemplo, sabemos que os pacientes que têm mutação têm a oportunidade de imunoterapia e que da mesma forma esses pacientes têm uma maior radiosensibilidade. Nesse cenário de lutécio, aunque seja uma etapificação mais adelante de sua neoplasia, eu creio que se comporta de forma igual. Há desenvolvimento de muitas moléculas, especialmente nos últimos 10 anos. Então, o sequenciamento de tratamento, qual é a melhor forma, onde se há mais benefício? Não sabemos muito. Então, pero lo sabemos que, por exemplo, sequenciar tratamento de bloqueadores androgênicos como abiraterona e enzalutamina, isso não é bom. Que deve se modificar as classes de drogas para esses pacientes. Então, se há quimioterapia, há bloqueio, há algo de medicina nuclear, depois volve para uma outra opção dessas classes distintas de tratamento. Então, creio que temos muitas dúvidas. A radio 223, que já estamos estudando desde 2012, temos dúvidas, hasta agora. Então, a evolução é rápida, pero não tão rápida assim. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Desde Colombia quería hacer una pregunta. Me presento. Mi nombre es Ronald Ciado. Soy urólogo oncólogo en la ciudad de Barranquilla. Acá contamos con una unidad de PET. Utilizamos flúor PSMA. Y quería ¿Conoces Igor entonces? El doctor Igor Bonet es la cabeza visible de nosotros acá en nuestra institución y de verdad que es un elemento demasiado importante en nuestra Junta de Urooncología. Sin duda. Quería hacer una pregunta. ¿Por qué vemos tanta variabilidad en aquellos pacientes que ya tratamos el tumor primario y documentamos una recaída bioquímica y vemos que pacientes con niveles de PSA menores de 0.5 con PET-PSMA positivos y con niveles superiores hemos encontrado PET-PSMA dudosos o negativos? O si hay algún tipo de características en estos pacientes que nos haga sugerir la probabilidad que estos pacientes puedan ser positivos o negativos en ese escenario. Excelente pregunta, excelente. Hay informaciones clínicas que nos pueden ayudar a prognosticar se o estudo será positivo ou negativo. Ou seja, os pacientes de maior risco têm, obviamente, maior possibilidade de ter estudo positivo. Então, quanto mais alto o Gleason do paciente, maior é a possibilidade. Quanto menor o doubling time, tempo de duplicação de PSA,
desses pacientes, quanto menor, maior a possibilidade. Em esse estudo que incluiu pacientes de Colômbia também, identificamos que se os pacientes foram tratados primariamente com radioterapias, têm maior possibilidade do que os pacientes tratados com prostatectomia radical. Então, é uma combinação das informações clínicas que nos conseguem prognosticar a possibilidade de ter um estudo positivo. Essa informação científica é interessante, pero eu personalmente penso que quando o paciente chega ao nível de PSA que se pueda tratar esta recidiva bioquímica, este é o momento ideal para tentar evaluar com PSMA, porque é onde tem maior possibilidade de propor para esses pacientes um tratamento de resgate, uma radioterapia eventualmente com intenção curativa para esses pacientes. Esperar o PSA subir hasta 20, eu creio que terá quase que 99,99% dos estudos pero positivo, pero que te agrega esta informação. Então, a sensibilidade para PSMA em pacientes com PSA abaixo de 0,5 alrededor de 50%. E nesse cenário é como se diz acá em Brasil, que se mira a taça media llena ou media vazia. Então eu penso que é uma situação que é delicada, porque ao menos acá em Brasil os pacientes têm que pagar para os estudos, pero é onde pode sacar a melhor possibilidade de oferecer um tratamento para esses pacientes nesse cenário mais baixo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juliano. Muchas gracias a Ronald desde Colombia. ¿Algún participante tiene alguna otra consulta? ¿Quiere trasladar alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, por supuesto que hay muchos mensajes de agradecimiento, Juliano, una vez más, desde el Comité de Educación Continua. Rosana Morales había levantado la mano hoy, no sé si quieres hacer alguna consulta. Sí. Bueno, la primera, buenas tardes, buenas noches. Juliano, muchas gracias por una exposición tan clara. Mi pregunta es una pregunta mala. O sea, cuando tenemos pocos recursos económicos en nuestro país, no sé si en Brasil pasa lo mismo, me parece que sí. Sí, seguro que sí. Nos piden que hagamos un estudio fármacoeconómico, que presentemos un montón de documentos, que prácticamente nosotros tenemos que presentarnos como un concurso de Miss Perú para poder lograr ingresar un fármaco nuevo. Y cada vez los farmacéuticos y los administradores de áreas hacen esto más difícil. Entonces, ¿qué consejo nos darías para poder hacer ingresar? Nosotros ya tenemos en el instituto, yo trabajo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ya tenemos PET, hay un lugar privado donde sé que están haciendo todo por traer lutecio 177 y PSMA, pero queremos dar a nuestros pacientes lo mejor. ¿Cómo podemos nosotros como médicos nucleares formarnos en esta área farmacoeconómica, que es lo que en un momento puede ser compleja, para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes? Gracias por la pregunta, doctora. Me gusta desse tema de verdade porque eu hice bastante pesquisa nesse sentido acá em Brasil, porque teníamos o mesmo problema no Ministério de Saúde para inclusão de PET com FDR para câncer de pulmão, para câncer de cólon e linfoma. Nos requisitou que hiciéramos esta forma de evolução. E de verdade que esta é uma realidade completamente distinta de que estamos habituados a hacernos. Lo que sabemos é reportar os estudos, fazer a evaluação do paciente com qualidade, pero evaluação farmacoeconômica não é nossa rotina.
Pero tenemos que pensar desde un punto de vista de salud pública también que estas evaluaciones son muy importantes porque no son situaciones donde se dispensa pocos recursos. En países como acá en Brasil, que decimos que tenemos la cubierta corta, se cubre la cabeza, descubre los pies o lo inverso. Entonces, tiene que se justificar un investimento para esos pacientes. Pero lo que las autoridades o los tomadores de decisiones tienen que hacer es tener una mirada más amplia de la situación de los pacientes. No podemos solo pensar en cuánto cuesta el estudio. Tenemos que tomar en cuenta los cambios de tratamiento que se proponen, como por ejemplo en cáncer de pulmón disminuimos mucho las cirugías de los pacientes que sean fútiles, cirugías fútiles. Cuando los pacientes ya tienen metástasis diseminadas, obviamente no hay indicación de un tratamiento cirúrgico para esos pacientes. Y ahí sí, cuando tenemos una mirada más global, tomando en cuenta no solo lo costo del examen, pero lo impacto que estos exámenes traen para definición de tratamiento de esses pacientes, aí sim é interessante. Eu creio que há a publicação de PET, PSMA, do grupo australiano. Nós estamos fazendo acá em Brasil no mesmo, no cenário de recidiva bioquímica desses pacientes e aparentemente isto é custo efetivo. Pero é um problema porque os custos cambiam em todos os países. Então, cada país tem que fazer sua avaliação e sua publicação nesta questão. Pero tem que ter o envolvimento do Ministério da Saúde, de uma equipe econômica que lo sabe fazer e uma dedicação gigantesca para ser um trabalho que não é pequeno. Pero te desejo mucha suerte. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Rosana. No sé, Juliano, si nos puedes comentar costo efectivamente, qué costos tiene por dosis este tratamiento en Brasil. No sé si tú tienes conocimiento que es algo más bien administrativo esto. Un aproximado. Entonces, esos costos varían mucho porque depende de cuál generador tú tienes y cuántos pacientes va a ser. Entonces, si tiene 2 equipos de PET en la institución y un generador, este costo se baja casi por la mitad. Entonces, tiene que hacer un planeamiento y entender muy bien dónde está haciendo esa evaluación. Para nosotros, lo custo es distinto de precio. Exacto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos sobre costos, tenemos que, en un hospital, saber cuánto se gasta de luz, cuántos camas tiene el hospital, entonces eso se cambia mucho. Pero comparativamente, la dosis de PSMA en este estudio es poco más cara que la dosis de FDG en Brasil. Pero los costos de Brasil no son comparables con los demás países. Alrededor de $1,300 por dosis. Si eso es igual o no a los países, no puedo decir. Es muy variable. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. A ver que Gamal nos está aportando información desde Estados Unidos. Tenemos un plantel aquí de participantes de todo Latinoamérica en su conjunto. Nos dice que el costo de lutecio PSMA es de $120.000 por tratamiento, por dosis. Una locura, nos aporta. Esto me imagino que se refiere al precio, como la salvedad, como tú decías, costo de precio. Aquí en el Uruguay, puedo equivocarme, pero ronda los 7.000 por dosis de costo al paciente. El costo al paciente acá en Brasil alrededor de R$40.000, que hoy es cerca de $10.000 por ciclo.
por ciclo. Sí, por dosis, claro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias una vez más a todos los participantes de este webinar desde el Comité de Educación Continua. Agradecemos muchísimo la dedicación, el apoyo, fundamentalmente el apoyo a estas instancias de intercambio, porque a la larga no dejan de ser las excelentes ponencias de los profesionales, los expertos en temáticas afines, sino también el intercambio que se mantiene en este ida y vuelta de preguntas y de experiencias y situaciones que vivimos en esta región tan disímil, ¿no? Desde todo punto de vista socioeconómico, sociocultural, etc. Les agradecemos del Comité de Educación Continua a todos por el tiempo en un día laboral. Y por supuesto que redundamos en las palabras de agradecimiento del inicio de esta ponencia al experto, al doctor Giuliano Cerci, por tan magnífica exposición, tan clara conceptualmente de todo punto de vista y áreas temáticas abordadas. Desde el comité, antes de cerrar, comentarles que el próximo webinar para el mes de junio lo vamos a estar publicando a la brevedad por las mismas redes, así que van a poder todos ustedes inscribirse en tiempo y forma al webinar. Y bueno, para cerrar, desde Uruguay y desde toda Latinoamérica, al doctor Giuliano, muchísimas gracias por la colaboración y por el apoyo que siempre nos brindás a toda Latinoamérica, a toda la LASBIM. Y desde mi parte de Uruguay, un aplauso a ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Un honor Excelente. y un placer. Bueno, buenas Buenas noches. noches. Estamos terminando en tiempo y forma, sin robarle más tiempo a todos. Muchísimas gracias. Chao. Buenas Bye. noches.